Bom dia, pessoal. Tudo bem? Queria fazer uma pergunta para você. Você sabe que é uma conjunção subordinativa condicional? Pois então, queria explicar isso aqui, algo simples para as pessoas, para elas entenderem algumas coisas da Bíblia aí que infelizmente algumas pessoas adoram distorcer. Mas vamos lá. Parece complicado, mas é bem simples. Conjunção subordinativa condicional é quando existe uma condição para que algo aconteça, tu tá entendendo? Tipo, normalmente ela aparece com a palavra se. Eu vou dar um exemplo. Se você estudar, você vai passar de ano. Isso é uma condição. Qual é a condição? A condição é você estudar. Se você estudar, você vai passar de ano. Se você não estudar, você não vai passar de ano. Qual é a condição aí? A condição é você estudar, né? Se você não estudar, você não vai passar de ano, né? Então existe um se ali, né? Se você estudar, você vai passar de ano. Se você não estudar, você não vai passar de ano. Existe uma conjunção subordinativa condicional. E essa mesma conjunção subordinativa condicional, ela aparece na Bíblia também. Aonde que ela aparece? Jesus, ele disse, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Então você percebe que existe uma estrutura aí. Primeiro vem uma condição. Se permanecerdes. Qual é a condição? A condição é permanecer. Depois vem o resultado. Qual é o resultado? Se vocês permanecerem na minha palavra, sereis meus discípulos. O resultado é: sereis meus discípulos. Então existe uma condição e existe um resultado. Se fosse algo automático, Jesus ele não usaria essa palavra se. E é justamente o se que mostra que existe uma responsabilidade humana e existe uma permanência. Qual é a permanência? Permanecer na minha palavra. Essa é a condição. Então, quando a Bíblia ela usa uma conjunção subordinativa condicional, ela está apresentando uma condição. Não existe nenhum teatro, nenhum tipo de teatro armado ali, existe uma condição. Agora eu queria explicar outra coisa, que é sobre uma locução pronominal indefinida. Você sabe o que é uma locução pronominal indefinida? A locução pronominal indefinida é quando um texto ele usa algumas expressões que elas não estão apontando para alguém específico. É algo que está indefinido, não está definido. O texto ele deixa em aberto, tá entendendo? E aí algumas expressões que vão aparecer na Bíblia são as seguintes: todo aquele que, qualquer que ou quem, tudo isso é uma locução pronominal indefinida. É algo que não está definido. Não está apontando para um nome específico de alguém, tu tá entendendo? É todo aquele que, é qualquer que, é quem. Isso é uma locução pronominal indefinida, algo que não está definido. Vou dar um exemplo. João 3:16 diz que todo aquele que nele crê seria salvo, né? Seria salvo, né? Então, repara que o texto não diz
um grupo específico que ele foi previamente determinado. O texto, ele diz que todo aquele que nele crê será salvo. Tá entendendo? Qual é a locução pronominal indefinida? Todo aquele que não está definido, não é um grupo definido. Então você percebe que existe uma estrutura no texto também, que coloca a fé como uma condição. Existe uma expressão e essa expressão está aberta. O texto ele não está limitando nada antes da resposta. Está entendendo? Todo aquele que nele crê será salvo. O texto não está limitando absolutamente nada antes de uma resposta. Beleza? Valeu!